Já coloca a Priscila Andrade aqui, porque ela também vai falar de um caso que envolve a intolerância, de um caso que envolve pessoas que não respeitam as diferenças, que não respeitam pensamentos diferentes. Lembra daquele caso da mãe de Araçatuba que perdeu a guarda da filha de 12 anos depois que a menina participou de um ritual de candomblé? Esse caso ganhou repercussão nacional, o Brasil inteiro acompanhou, inclusive matérias que a Priscila fez aí, afinal está na história desde o comecinho. A história chegou, inclusive, à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Priscila Andrade, me fala uma coisa, o que tem de novidade sobre isso, de que forma a Secretaria está entrando nessa história, conta tudo pra gente, bom dia. Bom dia para você, Casa. Bom dia para todo mundo que nos recebem agora em seu lar. Pois é, o que acontece? Qual o resultado de uma grande mobilização? Essa história ela tomou, sem precedentes, uma grande repercussão, impulsionado pela publicação da mídia, da imprensa, e instigou várias reações, milhares delas. Pessoas que estão acompanhando o caso, artistas que também subiram até aquela hashtag racismo religioso, pessoas que são contra essa postura, e também mobilizou deputados estaduais. Leci Brandão, por exemplo, do PCdoB, ela enviou um ofício para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo e solicitou que todos os passos, que todo esse caso seja apurado, principalmente a conduta das autoridades aqui de Araçatuba que participaram aí do desenrolar dessa história que culminou na perda da guarda da filha desta mãe, que daqui a pouco a gente vai contar. Não apenas ela, mas o caso também chamou a atenção da deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL. Ela, por sua vez, usou o Twitter, as redes sociais, escreveu um texto com críticas diretas e requisitou uma reunião com o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo para que seja denunciado esse caso como racismo religioso. Então está vindo uma comoção lá de cima para chegar até em Araçatuba para poder se apurar o que está acontecendo, para que, se for constatado que houve algum tipo de preconceito religioso, que as pessoas envolvidas sejam aí punidas com o rigor da justiça. Para você daí de casa relembrar o que aconteceu, você vai assistir esse caso que completa 3 semanas, mas que só agora veio à tona. Vamos assistir. No dia 23 de julho, a Polícia Militar foi chamada depois de uma denúncia anônima de que uma criança de 12 anos estava sendo mantida em cárcere privado e sofrendo abusos em uma casa de candomblé em Araçatuba. Os policiais foram até o local e encontraram a adolescente em companhia de uma integrante da religião, que estava responsável por cuidar da adolescente naquele momento. A mãe, que estava trabalhando, foi chamada e acompanhou a filha até a delegacia. As duas negaram qualquer abuso e a criança foi levada para o IML para fazer exames. No IML foi constatado que ela estava com a cabeça raspada, o que faz parte do ritual. Depois desse caso, a avó materna entrou na justiça e conseguiu obter a guarda provisória da adolescente. Agora, mãe e filha só se falam por telefone. Essa é a forma que as duas se comunicam, pessoal de casa. É o seguinte, o que foi que motivou tudo isso? Partiu de uma denúncia. Essa denúncia ela foi redigida, ela foi registrada por um conselheiro tutelar aqui de Araçatuba e que esse relatório foi tomado em consideração, assinado por um promotor aqui do Ministério Público, que decidiu retirar a criança do poder pátrio da mãe. Mesmo que as duas tenham ido parar na delegacia e que durante o depoimento do delegado, que gerou um boletim de ocorrência, foi descartado tanto o abuso sexual quanto algum tipo de agressão que ela estava talvez sofrendo de acordo com a denúncia. O que foi constatado é que ela estava assim com a cabeça raspada, mas isso faz parte do que a gente poderia traduzir como o batismo, que para o candomblé é um processo que leva 21 dias e que é comumente feito para qualquer pessoa que se interesse pela religião. E o caso dela estar sendo mantida em cárcere privado, como também consta nessa denúncia, é que, na verdade, ela precisa ficar em retiro espiritual, portanto, 21 dias na casa ou no terreiro do candomblé, onde a menina estava, sendo cuidada por uma outra senhora. É isso que a defesa da mãe quer confrontar a denúncia. Porque é isso que,
Não é isso que está sendo. O que a gente pode explicar é que se você pega o que é comumente feito durante uma religião, um rito religioso, você não pode usar como preconceito. O doutor Edio Silva Júnior, que agora está defendendo a família, deve preparar essa defesa. Mãe e filha ainda serão ouvidas por um juiz, Casa, e esse é o grande momento. Porque se durante essa conversa entre os três fica constatado que foi de vontade própria, que a família já conhece a religião, que aceita essa religião, a menina volta imediatamente para casa. E é isso que elas esperam, Casa. Enquanto você estava contando aí a história, Priscila, eu estava até lembrando de uma publicação que você fez nas suas redes sociais, logo depois que você entrou nessa história, uma declaração, enfim, um desabafo que ela fez, contando ali até inclusive partes dos bastidores da gravação dessa reportagem, né? Você tocou num ponto aqui, de uma pergunta que o Babalorixá fez para você. Ele falou algo assim bem, digamos, interessante na questão de que é algo bem peculiar, né? Ele perguntou para a Priscila o seguinte: quais outras igrejas acabam enfrentando visitas de policiais na porta ali do centro religioso, seja, não importa qual seja a denominação dessa igreja, dessa religião, quais delas que enfrentam visitas de policiais constantes, né? Ele falou que lá é algo frequente, que lá é algo corriqueiro, o que já reforça, né, que Priscila, essa questão do preconceito com religiões de matriz africana, enfim, outros tipos de religião que não as mais tradicionais, se assim possamos dizer. O que é muito triste, né, Priscila? O que é muito triste. Se você puder complementar um pouco sobre esse papo que você teve com ele, sobre essa questão do preconceito, eu acho interessante você compartilhar com quem está em casa. Sim, é aquela. O que importa? Se você é filho de Ansã, se você é filho de Ogum, se você é filho de Deus, você se considera isso? A gente poderia pensar, somos todos nós todos moramos no mesmo plano, na mesma terra. O que é certo, o que é errado, é pensar o que você vai fazer para o teu próximo. Se você não tem conhecimento de um determinado assunto, por que a gente não parte do mais simples, que é o mais comum para o bem de todos? Seja respeitoso. A gente tem uma boca, dois ouvidos, a gente poderia usar essa duplicidade para a gente ouvir mais. Ah, é isso? Eu tenho dúvidas, me explica. Ah, tá bom. De repente não é isso que eu quero seguir, não, mas segue sua vida. Procure se inteirar primeiro. Você não precisa aceitar, mas precisa respeitar. Isso que faz parte isso que deveria ser parte da nossa religião. É aquela, para você conhecer outra pessoa, descalça o seu sapato, tira o seu sapato. É a melhor forma. Quando você está com o pé no chão, você absorve mais conhecimento, absorve o que realmente está pisando. Aí depois sim, de repente os cadarços que te prendiam, você pode botar fora. Com o pé no chão é melhor, mais gostoso. Então, para você que é de Oxum, que é de Ansã, você que é filho de Deus, é isso, vambora. E tem que tirar aquela capa do preconceito, né? Porque muitas pessoas já chegam carregadas aí de informação contrária a qualquer situação e acabam vivendo situações como essa. A gente está falando de religião, mas tem a questão do preconceito racial, tem a questão da discriminação pela orientação sexual. A gente poderia ficar aqui, ó, falando, horas e horas a fio, porque realmente são assuntos que estão na nossa sociedade, estão no nosso dia a dia. A gente tem visto cada vez com mais frequência casos como esse, infelizmente, aqui no nosso país. O pessoal está descontrolado, o povo está numa situação aí, parece com a cabeça meio fora do lugar. Obrigado pelas informações, viu, Priscila?